Boa noite, Deus abençoe, seja bem-vindo, seja bem-vinda em nome de Cristo Jesus. Domingo, né? Iniciando uma nova semana, graças a Deus. Para mim é um privilégio, eu sempre enxergo assim, que iniciar uma nova semana é um privilégio, amém? Novas oportunidades, tantas coisas podem acontecer e é muito bom. E eu sou grata a Deus por estar aqui com vocês, sou grata a Deus por podermos juntos aprender mais um pouco da palavra de Deus, estarmos orando em nome de Cristo Jesus. Vamos orar? Hoje eu quero falar de um personagem da Bíblia que é uma improvável, né? É algo assim que você lê e você fala, meu Deus, Deus pode qualquer coisa, Deus pode transformar qualquer vida, desde que haja desejo, né, da outra parte. Então vamos orar, coloque a tua vida diante de Deus, peça para que o Espírito Santo fale com você, não eu sou humana, com muitas limitações, luto diariamente, tenho várias situações de dificuldade, mas assim como você, eu creio na Bíblia, eu creio na palavra de Deus. E ela me levanta, ela me traz um novo ânimo, me dá forças. E ela me ensina, continue. Continue a crer, continue a buscar, continue a compartilhar, continue a ter misericórdia, a levar alívio. E é assim que a gente caminha, né, de glória em glória. Então vamos orar. Coloque a sua vida diante do Senhor, peça que Ele te ajude naquilo que você precisa. O Espírito Santo já sabe o que é. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço demais por esse dia, por esse início de semana, pela grande oportunidade de poder estar aqui com meus irmãos, com meus amigos, com aqueles que querem ouvir a tua palavra. O Senhor conhece cada um, o Senhor sabe da necessidade, o Senhor sabe o que cada um precisa ouvir, assim como eu. Eu estou aqui de coração aberto e acredito que cada um também. Por isso eu te peço hoje, abençoa cada um. Visita, fala ao coração, transforma o caminhar. Talvez muitos estão com aquele sentimento de que não adianta, nada muda, tudo é a mesma coisa, mais uma semana de trabalho, mais uma semana de lutas. Oh meu Deus, fala com cada um, que cada um consiga enxergar e entender aquilo que o Senhor quer falar, que é poderoso para mudar qualquer situação. Cobre cada vida com o sangue de Cristo. Coloca teu anjo do lado de cada um. Coloca teu anjo aqui, meu Deus, do meu lado. E que não seja eu que fale, mas que seja o teu Espírito Santo. E é em teu nome, Jesus, que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém? A improvável Raabe. Você conhece a história de Raabe? Nós vamos ler alguns versículos, mas a história dela está lá em Josué, capítulo 2, do versículo 1 ao 22, e capítulo 6, do versículo 17 ao 25. O livro de Josué, ele fala da conquista da terra prometida. Moisés tinha morrido, e o próprio Moisés não entrou na terra prometida. Ele viu de longe, não é? Mas ele morreu antes. E quem assumiu o lugar de Moisés foi Josué. Aquele Josué que quando foi com os espias, os 12 espias espiarem a terra, ele e Calebe, os únicos, a Bíblia diz, que tiveram outro espírito. E apesar de terem visto tantas coisas, os grandes homens que falavam que eram gigantes, né? Tinham mais de 3,5 metros de altura, mais ou menos.
eles voltaram animados, tentaram animar o povo. E a Bíblia fala, em Josué e Caleb houve outro espírito. E os outros 10 espias só trouxeram uma carga. Nós não vamos conseguir, nós somos fracos, lá tem gigante e todas aquelas coisas. Esse Josué, em que havia outro espírito, foi o líder, se tornou o líder na conquista da terra prometida. E a primeira cidade que eles conquistaram foi Jericó. Jericó era uma cidade muito fortificada. A palavra de Deus diz, e eu vou ler aqui, que havia um muro que rodeava toda a cidade de Jericó. E esse muro era tão largo que haviam casas construídas em cima dele. Para você ter uma ideia, né, da dimensão dessa muralha, né, que cercava Jericó, que foi a primeira cidade que o povo de Deus conquistou na terra prometida, a terra de Canaã. Então, só para dar um pano de fundo aí para você entender. E aí, o que aconteceu? Antes de conquistar essa primeira cidade, Josué enviou 2 espias. E é aí que Raabe entra. Josué era um estrategista de guerra. E ele pensou, vou enviar 2 espias, vai ver a cidade, vai ver como que é, quantidade de soldados, etc, etc. Antes de sair a batalha. Isso é uma estratégia. E lá foram para Jericó os 2 espias. E antes de ler o texto, eu quero te dizer o seguinte. Todo aquele povo de Canaã, todas aquelas cidades com reis, já estavam sabendo que Israel estava indo para conquistar. Eles já tinham ouvido falar do que aconteceu no Egito. Das 10 pragas, do Senhor abrindo o Mar Vermelho e depois abrindo o outro rio, que eu esqueci o nome, mas depois vai vir na minha cabeça, para o Jordão, para depois entrar lá em Canaã. Então, assim, todo mundo sabia do que estava acontecendo, né? Não tinha internet, não tinha jornal, não tinha telefone, mas as coisas corriam. Então, havia, sim, um pavor instaurado com medo dos filhos de Deus, de Israel, porque Deus fez coisas extraordinárias. Então, diz assim a palavra em Josué capítulo 2. Do acampamento do Vale das Acácias, Josué mandou secretamente 2 espiões com a seguinte ordem: examinem bem a terra, especialmente a cidade de Jericó. Então eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e se hospedaram ali. E chegou aos ouvidos do rei de Jericó a seguinte notícia: alguns israelitas chegaram aqui de noite para espionar a terra. Chegou no ouvido do rei. Então o rei mandou para Raabe o seguinte recado: os homens que estão na sua casa vieram para inspecionar toda a terra. Tragam esses 2 homens para fora. Sabe o que ia acontecer com eles, né? Espião, o que acontece com o espião? São mortos, né? Mas Raabe já os havia escondido. Ela respondeu aos mensageiros do rei: é verdade que alguns homens vieram à minha casa, mas eu não sabia de onde eram. Quando já estava escuro e o portão da cidade ia ser fechado, eles saíram. Eu não sei para onde foram, mas se vocês forem depressa atrás deles, ainda poderão pegá-los. Acontece que Raabe tinha levado os espiões ao terraço e os havia escondido debaixo das varas de linho, eram varas, né, assim, amontoadas, ali num canto lá no terraço. Os mensageiros do rei foram, acreditaram, né, em Raabe e logo saíram da cidade. O portão foi fechado, eles procuraram os espiões até o lugar onde a estrada atravessa o rio Jordão. Antes que os espiões fossem dormir,
Raabe subiu ao terraço e disse a eles, olha o que ela diz. Eu sei que o Senhor, e aqui é Senhor com letra maiúscula, é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, deu esta terra a vocês, os israelitas. Eu sei. De tudo que eu ouvi, eu sei. Porque só pode. Né? Para dizer a verdade, todos nós estamos morrendo de medo. Soubemos o que o Senhor secou o Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ficamos sabendo como a leste do Rio Jordão vocês mataram os reis dos amorreus, Seom e Og, e destruíram todo o exército deles. Quando ouvimos essas coisas, perdemos a coragem e todos nós ficamos com muito medo por causa de vocês. O Deus de vocês, isso aqui é tremendo. Versículo 11. O Deus de vocês, o Senhor, é Deus lá em cima do céu e aqui embaixo na terra. Então agora, jurem em nome do Senhor e prometam que vão ser bons para a minha família, porque eu também tratei vocês com bondade. Para isso, peço que me deem um sinal, que não deixe dúvida. Salvem o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos e as minhas irmãs, e as famílias deles. Não deixem que nos matem. Os homens responderam, nós prometemos. E se não cumprirmos a nossa palavra, nós é que devemos morrer e não você. Se você não contar a ninguém o que estamos fazendo, fique certa de que cumpriremos a nossa promessa. Quando o Senhor nos der essa terra, seremos bons para você e mostraremos que somos homens de palavra. Raabe morava numa casa construída na muralha da cidade. Por isso ela pôde fazer os espiões descerem pela janela usando uma corda. Ela disse, vão para as montanhas, senão os homens que estão procurando vocês vão achá-los. Escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem. Depois vocês podem ir embora. Os espiões disseram, cumpriremos o juramento que você nos pediu que fizéssemos, mas com as seguintes condições. Quando invadirmos a sua terra, amarre este cordão vermelho na janela de onde você nos fez descer. Junte dentro da sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e todos os parentes do seu pai. Se alguém sair da casa, será culpado da sua própria morte. E nós não seremos responsáveis. Mas se alguém que estiver com você for ferido dentro de casa, a culpa será nossa. E se você contar o que estamos fazendo, não seremos obrigados a cumprir o nosso juramento. Raabe respondeu, eu concordo. Então ela deixou que eles fossem embora e Raabe amarrou o cordão vermelho na janela. Os espiões foram para as montanhas, se esconderam lá 3 dias, enquanto os soldados do rei os procuravam por toda aquela região. Os soldados não acharam ninguém e voltaram para Jericó. Oh, Jesus! A improvável Raabe, uma prostituta, e receber os homens era algo comum, né, para ela. E quando ela recebeu esses 2 homens, ela os escondeu. E a gente está lendo a Bíblia e parece uma coisa tão simples, né? Ah, escondeu, né? A casa dela era em cima do muro, foi tudo mais fácil, e etc, etc. Mas não. Eu quero compartilhar com você aquilo que eu entendi e tudo que aconteceu com Raabe foi de um posicionamento inacreditável. E tudo que a gente lê aqui não foi nada fácil. Então, a primeira coisa que eu vejo em Raabe é uma disposição.
Deus usa quem está disposto. Porque todos eles estavam ouvindo o que tinha acontecido, né? No Mar Vermelho, no Egito, no Jordão, os reis que já tinham sido destruídos. Mas ela podia, perdão, ter optado por não acreditar. Ela podia ter recebido aqueles 2 homens e ter denunciado para o rei. Mas quando ela diz aqui, olha, no versículo 11, o Deus de vocês, o Senhor, é Deus lá em cima no céu e aqui embaixo na terra. Essa mulher, ela fez uma aliança com Deus. E olha que incrível, ela tinha ouvido falar. Queridos, amigos, irmãos, quanto que nós temos ouvido falar e muitas vezes não temos esse tipo de posicionamento. Olha, o Deus de vocês é Deus lá em cima e aqui embaixo. Ela declarou a soberania de Deus. Naquele momento ela fez uma aliança com Deus. Porque ninguém fala esse tipo de coisa aqui. Ninguém declara algo tão espiritual, tão verdadeiro, se não for por Deus e pelo Espírito Santo. E se for com muita consciência do que é o mundo espiritual. Ela enxergou Deus daquele povo. Porque eles eram Canaã, para você ter uma ideia, tinham milhares de ídolos. Eles matavam seus filhos, queimavam seus filhos vivos em consagração aos ídolos. Então, ela cresceu nessa idolatria, nessa malignidade. Mas ela conseguiu enxergar Deus. É o meu convite para você hoje. Porque ela era uma improvável, uma prostituta. E olha, desde que o mundo é mundo, existe a prostituição e são pessoas que são totalmente deixadas de lado na sociedade. Então, assim, quando ela recebeu os espiões, ela os escondeu. Então aí a gente vê uma disposição. E não foi nada fácil que ela fez. Porque se o rei descobrisse, ela e toda a casa dela seriam queimados vivos, assassinados, sei lá como. Mas não ia sobrar um. Imagina, esconder os espias, né, os homens do inimigo, do rei, onde você mora. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção em Raabe foi isso, a disposição. Ela escondeu, ela orientou, né? Ela guardou, ela ajudou eles fugirem, ela deu a estratégia para eles se esconderem por 3 dias, até que os soldados lá do rei de Jericó voltassem e eles não se encontrassem. Então, ela salvou aqueles 2 espiões. Então, uma disposição. Já parou para pensar nisso? E ela fez por 2 desconhecidos. Ela fez enfrentando o próprio rei, que mandou lá, né, os seus capangas questionarem, porque já tinham falado que havia 2 espiões lá. Tanto que ela não negou. Ela falou, eles vieram aqui, mas já foram embora. Então, muita coragem. Muita coragem. Ela enfrentou a morte. Ela enganou os soldados do rei. Ela e a sua família correram risco de morte. Mas ela reconheceu que Deus tinha feito tudo aquilo por Israel e ia guardar a vida dela também. Guarda esse versículo. Guarda do capítulo 2 de Josué, versículo 11. O Deus de vocês, o Senhor, é Deus
lá em cima no céu e aqui embaixo da terra. Quantas pessoas que oram a Deus, ah, Senhor, você está aí no céu, né? E como se Deus não fizesse nada aqui na terra. Não creem. E ela declara, você é Deus no céu e aqui na terra. Então, uma disposição. Em Jeremias 1:4-8 diz assim, olha. O Senhor Deus me diz, o chamado de Jeremias, antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, olha Deus falando para Jeremias, profeta Jeremias, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Aí Jeremias responde, ó Senhor, meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Mas o Senhor respondeu, não diga que é muito jovem, mas vai e fale com as pessoas a quem eu o enviar e diga tudo o que eu mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo, sou eu o Senhor quem está falando. Jeremias teve medo, mas foi. E Raabe, com certeza ela teve medo, mas ela foi. Então assim, sim, nós teremos medo, mas vá. Tenha um coração disposto para fazer as coisas de Deus, para acreditar, para falar de Deus, para compartilhar as coisas de Deus, para fazer o bem. Sabe, tira os rancores de dentro do teu peito que te impede de fazer algo para Deus. Ah, porque ninguém me reconhece. Ah, porque as pessoas nem me cumprimentaram. Oh, meu Deus. Deus é lá em cima e aqui embaixo. Ele é justo juiz. Ele nos guarda, ele nos protege, ele direciona a nossa vida. Acima de tudo, ele nos perdoa. Ela era uma prostituta, mas ela teve uma coragem, uma ousadia que nenhuma outra mulher que não fosse prostituta teve. Outra coisa que eu vejo nela, que ela reconheceu o Deus de Israel como Deus. Então, mesmo sem conhecer, né, os 5 primeiros livros que havia na época, né, que era o Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Que era o que eles tinham, né? Que foi a lei de Moisés e tudo mais. Aliás, nem tinham isso na época, né? Mas tinham a lei e tudo mais, os mandamentos. Ela não sabia nada disso. Mas ela sabia que tudo aquilo que tinha acontecido com Israel, o Deus deles tinha que ser um Deus daqueles. Então, ela reconheceu que o Deus de Israel era Deus. Mesmo sem conhecer Deus, ela entendeu que tudo que estava acontecendo não era normal. Não foi normal as 10 pragas. Não foi normal o rio, o Mar Vermelho se abrir diante de Israel, Israel atravessar todo o Mar Vermelho, e quando os soldados do Egito, Faraó, os seus carros de guerra, os seus cavalos, quando eles entraram para atravessar tudo aquilo, as águas voltaram e eles morreram afogados. Quem é que faz isso? Quem é que consegue dominar a natureza? Somente quem a criou, o Todo-Poderoso. Então, ela diz assim, olha, quando ouvimos essas coisas, no versículo 11, perdemos a coragem. E todos nós ficamos com muito medo por causa de vocês. O Deus de vocês, o Senhor, é Deus lá em cima no céu e aqui na terra. É a única explicação. Então, ela reconheceu. Ela reconheceu. E você precisa reconhecer. Não viva a tua vida como se Deus não existisse. Porque Ele existe. Ele existe.
Em terceiro lugar, ela não perdeu a oportunidade. Porque ela recebeu aqueles 2 homens, ela soube que eles eram os espias, e ela os guardou, né? Os protegeu. E lá ela viu uma oportunidade de salvar a vida dela e a família dela, porque ela sabia que o fim de Jericó era iminente. Não tinha como escapar de Deus. Então, em Efésios 5,16, diz assim: os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveite bem todas as oportunidades que você tem. Quantas coisas que Deus traz na nossa vida que são oportunidades. E precisamos estar atentos. Muitas vezes vamos ter que ter uma disposição, uma coragem, nos lançar em algo, respirar fundo e falar, não, eu vou. Foi o que ela fez. Ela deve ter respirado fundo, ter falado, coragem, coragem, mulher. É a única maneira de você salvar a tua vida e a tua família. Então ela não perdeu a oportunidade, porque ela falou assim para eles, do mesmo jeito que eu fui boa para vocês, sejam para mim. Não deixe que aconteça nada, nem comigo, nem com a minha família. Porque eu sei que Deus já entregou tudo isso para vocês. E, em quarto lugar, naquele momento ela fez uma aliança e os espiões deixaram bem claro para ela. Haviam coisas que ela precisava atender. Ela tinha que ficar dentro da casa dela, olha que incrível, com os pais, os irmãos, quem era para salvar, com as coisas, os bens. Outra coisa, não podia falar para ninguém o que tinha acontecido. E em terceiro, quando ela salvou eles, que eles desceram a janela, lembra que a casa dela era na muralha? Eles desceram por uma janela através de um cordão vermelho. E os espiões falaram, esse cordão vermelho tem que estar na janela, como um sinal que é a tua casa e que está todo mundo aí dentro. Se esse cordão vermelho não tiver aí, a gente não vai cumprir a nossa promessa. Então, por último, um cordão vermelho. Jesus traz vida onde reina a morte. Esse cordão vermelho, ele nos remete a Jesus, ao sangue que Jesus derramou na cruz. É incrível, né? Porque quem é que ia ser salvo? Quem estava dentro da casa, onde tinha o cordão vermelho na janela. Por onde de que maneira é que os espiões foram salvos? Descendo pelo cordão vermelho. Aquele cordão vermelho iria mostrar a todo Israel, a todos os guerreiros, que naquela casa todos deveriam ser poupados. Um cordão vermelho que representa o sangue de Cristo, que foi derramado na cruz, que traz o perdão dos pecados e nos livra de todo o mal. Os espiões disseram, versículo 17, cumpriremos o juramento que você nos pediu que fizéssemos com as seguintes condições. Quando invadimos a sua terra, amarre este cordão vermelho na janela, de onde você nos fez descer. Junte dentro da tua casa o seu pai, sua mãe, os seus irmãos e todos os parentes do seu pai. Maravilhoso. Você tem sobre você o sangue de Jesus, que te salva, que te salvou, que te liberta, que te cura, que transforma a tua vida. E se Raabe não tivesse colocado o cordão vermelho lá, ela não teria sido salva. No Josué 6, 22, 23, fala assim: depois Josué disse aos 2 homens que haviam servido como espiões. Eles cercaram a cidade, os muros vieram para o chão,
você quiser saber detalhes da história, você lê capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 e lê toda essa parte, você vai ter cada detalhe da tomada, né, da cidade de Jericó. Aí Josué diz assim: entre na casa de Raabe, a prostituta, e tragam a família dela para fora, conforme vocês prometeram. Eles foram, fizeram sair Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos, o resto da família, tiraram todas as pessoas da casa e a puseram do lado de fora do acampamento israelita. E toda a família de Raabe foi salva. E não para por aqui. Porque quando Deus vê um coração desse, uma disposição dessa, não para só na salvação, que é já, assim, suficiente, não é? Ele continua. A obra da salvação do Senhor, ela é transbordante. Olha o que diz em Hebreus 11:31, falando dessa Raabe, anos e anos e anos depois. Ou você lê essa história e você fala, ah, tá bom, então ela foi salva, e onde que ela viveu? O que aconteceu com Raabe? Ah, será que ela continuou uma prostituta? Ah, ela salvou lá os 2 espias, ok, Deus salvou a família dela, né? Eles cumpriram a palavra. E aí? O que aconteceu com Raabe? Ah, você nem sabe o que aconteceu com Raabe. Que o nosso Deus, ele é tremendo. Olha o que diz em Hebreus 11:31 e Tiago 2:25. O capítulo 11 de Hebreus fala sobre a galeria dos heróis da fé. Homens extraordinários. Quando eu falo homem aqui é H maiúsculo, né? Homem e mulher. E ela, a nossa Raabe, foi mencionada lá em Hebreus, anos e anos e anos e anos depois. Raabe, aqui deixa eu ler, Hebreus 11, primeiro Hebreus 11:31. Foi pela fé, olha aí, que Raabe, a prostituta, não morreu com os que tinham desobedecido a Deus. Porque todo mundo de Jericó morreu. A única que não morreu foi Raabe e a sua família. Todo mundo lá morreu. A cidade inteira. Foi pela fé que Raabe, a prostituta, não morreu com os que tinham desobedecido a Deus, pois ela havia recebido bens dos espiões de Israel, israelitas. Pela fé. Pela fé. Raabe está lá na galeria dos heróis da fé. Depois você lê o capítulo 11 de Hebreus. Em Tiago 2:24-25 fala assim: assim, vocês veem que a pessoa é aceita por Deus por meio das suas ações e não somente pela fé. Então, não adianta só ter fé, tem que ter ação. E, na verdade, quem tem fé, tem ação. Foi o que aconteceu, olha o que Tiago fala, muitos anos depois. Foi o que aconteceu com a prostituta Raabe, quando hospedou os espiões israelitas e os ajudou a sair da cidade por outro caminho. Deus a aceitou pelo que ela fez. Ela teve fé e teve atitude. E o mais incrível de tudo, nós vamos terminar aqui. Mateus 1:5. Você sabe, na genealogia, né? Genealogia é a história toda de pais, avós, bisavós, né? A sua descendência. Você sabe, na genealogia de quem Raabe acabou? Não. De Jesus Cristo. Só Deus para fazer coisas extraordinárias. Mateus 1:5. Olha o que aconteceu com a nossa Raabe. Você pensa que ela ficou lá sozinha, salvou, mas acabou lá na solidão, todo mundo esqueceu dela? Salmão, príncipe, tá? Esse Salmão é um príncipe. Foi pai de Boaz, e a mãe de Boaz foi Raabe.
Então preste atenção. Salmão foi pai de Boaz e a mãe de Boaz foi Raabe. Então Raabe casou com Salmão. Boaz foi pai de Obed e a mãe de Obed foi Ruth e Obed foi para Jessé. E aí você continua além da genealogia, passa por Davi, por tudo e termina em Jesus. Então a nossa Raabe, que ia ser destruída, teve fé, atitude, salvou sua vida, sua família, entrou na genealogia de Jesus, casou com um príncipe e tá na galeria dos heróis da fé. Não precisa de mais nada, não é? E a gente vai vê-la lá nos céus, com certeza. Ô glória! Tenha fé, tenha atitudes de coragem, de ousadia. Sabe, ela foi extraordinária. Seja extraordinário. Confia nesse Deus. E não esquece aqui do versículo 11. O Deus de vocês, nosso Deus. O Senhor é Deus lá em cima no céu e aqui embaixo na terra. Não tem nada que esse Deus não possa fazer. Não existe impossíveis para aqueles que creem em Jesus Cristo. Feche teus olhos, vamos orar. Talvez você tenha um sentimento aí de ser um improvável, uma improvável. Comigo não acontece, comigo não tem jeito, eu não aprendo. Na minha família eu fui rejeitado, rejeitada. Meu pai não me amava, minha mãe não me amava. Não sei. Não sei quais são os traumas aí que estão arraigados na tua alma e no teu espírito. Olha, com certeza, Raabe tinha seus traumas. Mas quando ela viu Deus e quando ela viu o que tinha acontecido, ela enxergou. Então falta enxergar que Deus é Deus lá em cima e aqui embaixo. Que Ele pode fazer qualquer coisa na minha vida e na tua. E que Ele precisa de fé e de atitudes repletas de fé. E é isso que nós estamos precisando. Senhor, em nome de Jesus, como é bom ouvir a Tua palavra e ser impactado por atitudes tão ousadas, tão corajosas, tão cheias de fé. Com certeza Raabe acreditou que ela e a sua família seria salva e ponto final. Mas Deus não é assim. Deus não existe ponto final para Deus. Deus a fez casar com um príncipe. Deus a honrou. Deus a levantou. Deus tornou ela um exemplo de fé e de atitude. Deus fez dela alguém tão maravilhosa que ela está na galeria da fé junto com todos aqueles homens que fizeram coisas extraordinárias. Ela está na genealogia de Jesus, o Salvador. Senhor, Tu és assim. Tu és o Deus, não existe limites para o Teu poder. Por isso, Pai, nós queremos ser como esta mulher. Essa entrega, essa atitude de amor, essa fé, essa ousadia, vencendo os medos, os limites. Sabe, com certeza ela tinha tantas coisas dentro dela que a apertavam, que a colocavam para baixo, que a humilhavam. Mas ela não se segurou. O Senhor só pode ser Deus no céu e aqui na terra. Não tem outra explicação. E debaixo dessa fé, ela fez o que fez. Em nome de Jesus, nos ajuda, Deus, a vencer os traumas, a infância, a rejeição, o que acham, o que não acham, o que pensam, o que não pensam.
Nos ajuda a viver sobre tudo isso, meu Deus. Não deixa que a gente caia na superficialidade, em viver por aparência. Quantas pessoas vivendo pela aparência e por aparência, infelizes. Senhor, nós estamos firmados na rocha. E a rocha é Jesus. Então, Senhor, nos ajuda a ter atitudes de fé, a fazermos coisas extraordinárias, a não temermos, porque sobre nós, sobre a nossa casa, está o sangue de Jesus Cristo. E é assim que nós vamos viver. Sim, os tempos são difíceis, mas nós não vamos perder as oportunidades. Abençoa cada um, Pai. Abençoa cada família. Abençoa a semana. Cobre cada vida com o sangue de Cristo. Abre portas excelentes. Cura as enfermidades. Sara as enfermidades da alma, do espírito. Em nome de Jesus. Abençoa cada um, Pai. Derrama da tua graça. Eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Fica aí com essa palavra no teu coração. Compartilha, se foi bênção para você. Se inscreva no meu canal, tem aí o endereço da primeira página aí principal do Facebook. Eu vou subir o vídeo até esqueci, gente. Pro YouTube, amém? Sexta e sábado agora eu coloquei aí um convite, né? Nós temos a festa da colheita lá em frente à igreja, em que eu congrego. Você está convidado, lá tem o endereço, tem tudo. E também depois eu vou pôr novamente aqui na página, já pus também na página do Facebook, tá bom? Você é nosso convidado lá, vai lá estar conosco, né? Num tempo de comunhão. Querido, Deus te abençoe muito a tua vida, a tua família. Uma semana extraordinária. Tenha aí a atitude, a força e o reconhecimento que ela teve de Deus. Raabe, a improvável, que se tornou inesquecível. Em nome de Jesus.